Por isso eu bati muito a minha cabeça. Eu queria ser livre. Eu vinha e batia na minha porta. Aí tudo na minha vida fez sentido. Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que realmente tá mudando a minha vida. Há alguns dias atrás eu fiz um vídeo e postei lá no Instagram sobre a importância da dona de casa, sobre o papel tão importante de cuidar da casa, de cuidar da família. E eu fiz esse vídeo realmente com o intuito de mostrar para mais mulheres que também passam por essa mesma situação, de que elas não estão sozinhas. Porque essa é a minha realidade, foi o que eu passei. Naquele vídeo eu contei um pouco sobre as minhas dificuldades em aceitar o papel de dona de casa, em aceitar essa missão que veio até mim na minha vida. E também falei sobre a importância de cuidar da família, sobre a importância, o papel realmente da mulher ao cuidar dos filhos, ao cuidar do marido, ao cuidar da sua família. E mostrar que isso realmente não é errado, porque é o que eu via. Aos meus olhos, eu não poderia ser dona de casa. Aos meus olhos, eu achava que era um papel que não tinha valor algum. E por isso, eu não me aceitava ser dona de casa. E eu não via valor em ser dona de casa. E por muito tempo isso me afligia. Por muito tempo isso batia na minha cabeça. Ficava ali martelando e martelando. Só que eu sempre gostei de serviço de casa. Tipo, cuidar da minha casa. Mas eu achava que perante a sociedade, eu não estava fazendo absolutamente nada. Eu não estava contribuindo de maneira alguma, eu não estava sendo uma cidadã que cumpria com seu papel perante a sociedade. E é por isso que cada vez mais eu estava ficando estressada, deprimida, nervosa por conta disso. Porque eu achava que aquilo não era o meu papel, aquilo não era pra mim. Porque eu estava vendo com os olhos dos outros e não com os meus olhos. Não sobre a minha perspectiva. Porque eu realmente gostava de fazer, mas eu achava que pros outros eu não estava fazendo nada. Eu estava dando mais importância para o que os outros pensavam do que eu realmente queria, que eu realmente pensava. Eu sempre gostei, eu amo cuidar do meu filho, amo cuidar da minha família, amo cuidar da minha casa, mas eu achava que eu estava fazendo algo errado, porque eu não estava trabalhando fora. E eu fiz aquele vídeo porque realmente é a minha realidade, é a minha história. E Deus é muito maravilhoso. Ele é tão perfeito, que ele dá sinais pra você durante a sua vida. Só que a gente não entende, a gente não percebe. O meu propósito sempre vinha e batia na minha porta. Ele sempre vinha, conversava comigo, mas eu não entendia o que estava sendo dito. Eu não entendia realmente o que era pra ser meu propósito. Na verdade, eu até sabia, mas eu não aceitava. E Deus sempre esteve na minha vida, sempre esteve perto de mim, eu sempre conversei com Deus, sempre tive uma fé muito forte, ele sempre esteve presente na minha vida, mas muitas das coisas eu puxava pra mim, porque eu sempre tive muito isso, de puxar a responsabilidade pra mim. Só que com Deus não é assim que funciona. Com Deus a gente tem que entregar nas mãos dele e deixar que ele haja, faça a vontade dele. E a maioria das vezes eu fazia pelo que eu achava que era melhor pra mim e não pelo que Deus tinha preparado pra mim. E por isso eu bati muito a minha cabeça durante toda a minha vida, no sentido de procurar coisas pra me preencher, achar que o meu destino era um e realmente era outro, em achar que eu deveria fazer certas coisas pra me sentir realizada, mas não pensando no que Deus tinha preparado pra mim. E o propósito ia e voltava, mas eu nunca aceitei e eu nunca acreditei que fosse isso. Eu sou católica. E eu leio a Bíblia, tento acompanhar, tento entender a Bíblia, os conceitos da Bíblia, mas antes eu não entendia e não gostava, não compactuava com alguns conceitos que tem na Bíblia. Sobre o papel do cuidar, sobre o papel de servir, sobre o papel da mulher, sobre o papel da gente edificar o nosso lar. Eu achava que isso era papel de mulher domesticada, sabe? Aqueles conceitos feministas que a gente tem pra gente, que a gente acha que a gente tá tendo liberdade, mas bem no fim a gente tá se aprisionando mais ainda, porque a gente tem preconceito com nós mesmas. E a gente não deveria ter, a gente deveria ser livre, é o que elas preconizam. Mas não é o que acontece. Na prática é totalmente diferente. Então esses conceitos pregavam e batiam na minha porta. Era o que eu tinha pra mim como guia. Que eu deveria ser independente, que eu deveria seguir uma carreira, ter uma carreira profissional fora de casa, fazer faculdade, prestar concurso público, ser funcionária de uma grande empresa, porque só assim eu seria alguém na vida, só assim eu seria alguém importante. E eu nunca via o papel de mãe, o papel de dona de casa, o papel de dona do lar como um papel importante. Eu sempre valorizei a minha mãe, porque ela sempre
Ela, a maior parte do tempo, foi dona de casa e eu sempre valorizei muito isso, mas eu não queria seguir esses passos porque eu achava que eu não seria ninguém fazendo isso. Aí que mudou meu pensamento. Eu comecei a acompanhar certas mulheres aqui na internet, no YouTube e lá no Instagram, e meu ponto de vista mudou em relação a isso. Porque realmente eu comecei a entender que o maior papel da sociedade realmente é o papel de mãe. Realmente é o papel de quem cuida dos outros. Porque somente quem faz esse papel vai criar cidadãos de bem, bons cidadãos, porque foram cuidados com amor, com carinho, com respeito, com educação. E acompanhando essas mulheres, eu abri meus olhos. A minha fé, a minha devoção a Deus, eu comecei a entender e compreender que realmente não era sobre o que eu queria, e sim o que Deus tinha planejado pra mim. Sabe quando você começa a ligar as peças e realmente entender por que outras coisas não deram certo? Por que tua vida não é da maneira como você pensava que fosse? Da maneira como realmente é a sua vida hoje e você entende o porquê ela é assim? O que é a palavra propósito? Na verdade, a palavra propósito tem o significado de intuito, objetivo, a finalidade de algo, ou seja, qual que é o seu propósito da sua vida? O porquê você vive? Qual que é o intuito da sua vida? O que te faz levantar todos os dias e seguir com vontade de viver, com vontade de agarrar o mundo e seguir em frente e ser forte para seguir em frente? E foi aí que eu entendi qual que era o meu propósito. O nascimento do Miguel fez toda a diferença para mim entender que eu teria que ser exemplo de um serzinho que eu seria o espelho dele. As peças cada vez mais se encaixavam. Porque ele nasceu, eu percebi que eu teria que ser uma pessoa muito melhor do que eu era. Porque eu teria que dar exemplo para ele, mostrar como funcionariam as coisas, por onde ele deveria percorrer, porque eu sou a mãe dele. O Felipe também é o pai dele, e a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que mostrar como funcionam as coisas. E aí é que entra mais uma vez Deus e Jesus. A gente tem que ser como Jesus foi, ao cuidar, ao servir, a não olhar a quem, amar sem olhar a quem, amar ao próximo, servir ao próximo. Jesus não olhava se você era bonito, feio, magro, não importava, ele só fazia porque aquilo era o certo a se fazer, porque aquilo era o correto. E ele é o maior exemplo que a gente deveria seguir, porque ele é um exemplo de vida. E claro, a gente nunca vai se comparar a Jesus, jamais, porque Jesus é perfeito, Jesus é Jesus. Mas a gente tem que, dia após dia, tentar ser como ele, seguir os exemplos dele. Então, é o que eu tento fazer, sabe? Tento ser o melhor exemplo possível pro Miguel. Tento mostrar pra ele os valores, o que eu acho correto que seja. As coisas têm que serem corretas, que a gente tem que ter índole. Claro, ele é um bebezinho ainda, gente, mas a gente tem que começar desde cedo, mostrar as coisas pra eles. Porque aos pouquinhos eles vão começando a entender. Cuidar da minha família, mostrar para outras pessoas de que realmente isso não é errado, de que realmente isso é uma missão linda, maravilhosa que Deus tem pra gente, é o que eu acredito que seja meu propósito. Aqui com a internet, com a minha família, com tudo, sabe? Porque eu entendo, tudo aconteceu como aconteceu. Porque tinha que acontecer, porque Deus quis assim. E quando eu comecei a botar nas mãos dele o meu destino, os meus planos, tudo, foi aí que eu comecei a entender que as rédeas da minha vida não são eu que guio. São ele, são Deus, é Jesus. E por isso eu queria compartilhar aqui com vocês, porque pode ser que isso esteja acontecendo com você. Você pode estar vendo sua vida e achando que não tem missão nisso, que não tem valor, que não tem propósito. Mas tudo tem um propósito. E às vezes a gente não entende o que Deus tem pra gente, porque a gente vê com os olhos dos outros e não com os nossos olhos. Então, coloca nas mãos de Deus, confia nele e aceita no que ele tem pra você, porque ele sempre vai fazer pelo melhor. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou, deixa seu like, comenta aqui nos comentários. Se você já encontrou seu propósito, se você já imagina o que seja. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para sempre receber aviso quando tiver vídeo novo. E um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!